Certo. Então, dando continuidade aqui, pessoal, nós estamos falando das transformações, não é isso? Então, a transformação isotérmica acontece quando uma certa massa de gás a temperatura constante, né? Quando eu aumento o volume desse gás, ou quando eu aumento a pressão desse gás, o volume dele diminui. Quando eu diminuo a pressão, o volume dele aumenta, né? Então, numa transformação isotérmica, a pressão é inversamente proporcional ao volume. A outra transformação que nós vimos foi a transformação isobárica, né? Pressão constante. Com a pressão constante, quando eu aumento a temperatura de uma certa massa de gás, o volume dela também vai aumentar. Quando eu diminuo a temperatura, o volume também vai diminuir. Então, Lussac chegou a essa expressão matemática aqui, né? Da transformação isobárica, onde V2 e T2 é o volume e a temperatura antes ou depois da transformação, e V1 e T1 é o volume e a temperatura antes da transformação. Então, percebam que um detalhe importante, pessoal, é que aqui nós estamos trabalhando com temperatura e aqui nós vamos trabalhar com a temperatura, com a escala padrão. Qual é a escala padrão de temperatura no sistema internacional? É o Kelvin. Então, as temperaturas aqui, elas têm que ser transformadas para Kelvin, né? Como nesse exemplo aqui, ó, onde a temperatura está em graus Celsius, e aqui a gente tem que transformar ela para Kelvin, tá? Então, tanto na transformação isotérmica quanto na isobárica, e nas outras que nós vamos ver, todas elas, a temperatura tem que ser trabalhada em graus ou em Kelvin, tá? Em Kelvin, certo? Então, tem um exercício aqui para vocês. Na página 37, tá? Tá aqui, essas duas questões, questão 7 e questão 8. Lembrando que aqui tem as respostas, mas eu quero ver vocês escrevendo com as palavras de vocês, tá? A outra transformação é a transformação isovolumétrica. Iso de igualdade, volumétrica de volume. Ou seja, é uma transformação onde o volume é constante. Quando o volume de uma certa massa de gás se mantém constante, quando eu mexo na temperatura desse gás, né, nós vamos analisar como é que se comportam a pressão e a temperatura desse gás. Então está aqui de vermelho, né, escrito como ela se comporta. Então, se considerarmos um gás confinado a um recipiente de volume constante, sua pressão P vai variar em proporção direta à sua temperatura. Ou seja, são diretamente proporcionais a pressão e a temperatura de um gás. E aqui eu tenho uma expressão matemática que me relaciona essas duas grandezas, tá? Tá aqui, ó. P1 e T1, pressão e temperatura antes. P2 e T2, pressão e temperatura depois da transformação. Então, elas são diretamente proporcionais. Então, aqui ele faz um exemplo, ó. Ele diz que antes, uma certa massa de gás estava em 27 graus Celsius, com a pressão de 1,5 atm. A temperatura aumentou para 127 e ele quer saber qual é a pressão do gás. Então, se eu olhar os cálculos aqui, a gente já pode dizer que a pressão vai aumentar, porque a temperatura aumentou e a pressão é diretamente proporcional. Então, aqui a inicial é 1,5. Então, eu já sei que a P2
vai ser maior que 1,5. Então, quando você resolver aqui a questão, você vai achar aqui, ó, a P2 igual a 7. Então, isso prova, né, o que foi achado nos resultados experimentais. Tá? Quando eu tenho uma massa de gás que ela está a um volume constante, quando eu aumento a temperatura dela, a pressão dessa massa também vai aumentar. Se eu diminuir a temperatura, a pressão também vai diminuir. Certo? Então, aqui eu tenho os exemplos e essa semana nós vamos ficar por aqui, tá? Então, transformação isovolumétrica, transformação isobárica e transformação isotérmica. São essas três, até então, as transformações sofridas pelos gases. Então, tem 2 páginas, 2 atividades, 8 questões para vocês fazerem. Tem uma lista de exercício extra. Lembrando que quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor. Tá bom? Então, até sábado eu aguardo pelo menos as questões do livro. Tá? Me mandem a foto dos cálculos.